Campos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, para receber neste programa de hoje, com muito prazer, o promotor de justiça Lúcio Campinho. Promotor, muito bom dia. De antemão, muito obrigado mais uma vez aí, né, pela presença e pela disponibilidade de estar conosco aí nesta manhã. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Vai ser um prazer conversar com o senhor nesta manhã. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Lúcio, obrigado pela presença. A gente estabeleceu 3 temas aqui para o programa. O primeiro deles é o combate à pandemia e a oferta de leitos no município. Como é que você faz rodízio na defensoria? As questões de saúde estavam com o Thiago Abud, e a partir desse ano tem você à frente. O que mudou na forma da defensoria agir? Se é que mudou alguma coisa, além do estilo pessoal de um e de outro? E como é que eu perguntei isso aqui a Maristela ontem, que ela continua a mesma, né? Maristela na Orate, promotora da terceira promotoria de tutela coletiva, responsável pela fiscalização das ações de saúde. Se vocês, na defensoria, enxergam uma mudança no combate à Covid aqui em Campos, na passagem dos governos Rafael para Vladimir. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Na defensoria existem 8 núcleos regionais, e esses núcleos regionais eles têm as designações. O doutor Thiago, ele saiu do núcleo por vontade própria, ele deixou de atuar lá e eu assumi a partir do dia 1º de janeiro. Então, não cheguei a atuar na gestão do governo anterior, já a partir desse governo. Eu acompanhei muita coisa, porque também eu estava no núcleo, estava numa vara civil, que também tem fazenda pública, tem muitas demandas sobre a área de saúde. Essas alterações na defensoria são comuns, quer dizer, é a defensoria atuando, é o defensor público que vai estar presente, mas é possível haver essas alterações. A perspectiva é que ele ficou durante 2 anos e eu fique aí pelos próximos 2 anos. Em relação ao combate à Covid, existe algumas demandas, algumas delas, inclusive, em conjunto com o Ministério Público, o Thiago e a Maristela atuaram em conjunto em várias demandas, inclusive sobre a questão dos leitos. Então, já existe esse processo, está na 4ª Civil, e, no caso, eu vou dar continuidade a esse processo. Então, houve aí uma dificuldade inicial em relação aos dados, a ter acesso às informações. O atual governo informou que, pela dificuldade no período de transição, ele não teve acesso às informações. Isso é uma questão de informação prestada pelo atual governo. De qualquer forma, na semana passada eu oficiei ao CREMERG. O CREMERG fez uma visita técnica, analisando todos os hospitais e locais que teriam para o tratamento, né, e o combate à Covid. Nós recebemos algumas informações também do município, a gente está tratando desses números, né? No momento, o número apresentado, existem ainda alguns leitos, foram criados 5 leitos, né? Foram anunciados pelo prefeito novos 10 leitos lá para o CCC, lá na Beneficência. 5 foram instalados essa semana e 5 estariam, digamos, bloqueados, porque precisaria de adequação técnica, né? Precisam fazer colocação de aparelho para que sejam disponibilizados. Como é que você vê também, abordou o Maristela aqui, essa dificuldade? Foi aqui na terça-feira da semana passada, o Frederico Paes falou sobre isso,
Vladimir conseguiu, junto à Prefeitura de Duque de Caxias, 10 novos leitos de CCC, e quer dizer, 5 desses leitos já foram abertos, e os outros 5, pelo menos até ontem, ainda não tinham sido disponibilizados por dificuldade de montar a equipe. E segundo o Frederico passou aqui, números que eles demoraram um pouco a chegar, por dificuldade na transição que ele alegou, né? Enfim. Mas Campos teria 980 médicos concursados, né, na ativa. E, quer dizer, a priori, também teve aqui nessa semana o presidente do CIMEC, o Peterson Teixeira, falando que nem todos os médicos, por óbvio, são habilitados para ser intensivistas, né? Mas, a priori, que você tem 980 médicos concursados e dificuldade de formar equipe para 5 leitos de UTI, quer dizer, como é que você, pela defensoria, vê esse tipo de dificuldade? Bom, em relação a essa questão da composição de equipes, isso a gente tem informação de que realmente tem sido uma dificuldade. Os concursos para as áreas de saúde, eles têm algumas especialidades, oftalmologia, dermatologia, que são próprios daquele tratamento. E clínicos gerais. A informação que tem que nem todos realmente têm condição de exercer essa atividade de intensivista, de acompanhamento no caso das internações. Isso deve ser identificado pela próprio município, da Secretaria Municipal de Saúde, e buscar uma solução, entendeu? Não basta simplesmente dizer eu não tenho, tem que buscar uma solução. Você vai fazer uma contratação temporária que se justifica diante da necessidade, eles vão ter que analisar de acordo com seus quadros e disponibilizar mais profissionais. Se eles não tiverem, eles devem contratar. Essa é a perspectiva. Né? Se os outros médicos não têm condições, existem meios legais dele contratar médicos especialistas para exercer essa atividade intensivista. Por outro lado, eu argumentei isso tanto com o Frederico aqui, quanto com o vice-prefeito, que eu falo Frederico porque talvez nem todos saibam, o Frederico tem um papel na administração, tanto na agricultura quanto na saúde, um papel ativo no governo, porque são áreas da experiência empírica dele, né? Ele foi diretor do plantador de cana, presidente de sindicatos dos hospitais e clínicas da região, gestor hospitalar, né? E no caso da agricultura, por ser engenheiro agrônomo, produtor rural e industrial do açúcar e do álcool. Mas em relação à questão da saúde, ele falou até até como você falou aí, fazer contrato emergencial, que é permitido por ter esse espaço aí na legislação, contratação emergencial de gente de fora, falou em gente de fora, da gente de fora. O que eu comentei com ele aqui, e eu também falei isso com o presidente do sindicato, o Peterson Teixeira, porque a gente tem aí salários atrasados também de profissionais, inclusive da saúde, todos os servidores, inclusive de saúde, à exceção da educação, porque a verba é carimbada, é do IDEB, né? Mas salários atrasados de dezembro, que começaram a ser quitados a partir de... Hoje é quinta-feira. Desde ontem, quitado desde ontem. 13º ainda atrasado, quer dizer, e janeiro ainda também sem a data confirmada para pagamento. Quer dizer, o que eu perguntei é o seguinte: não seria mais fácil você pagar os atrasados aqui, já trabalha para você, isso talvez tirasse um pouco da dificuldade de montar essas equipes? Essa questão dos atrasos, também do pagamento, é uma questão importante. A gente não sabe ainda assim, quantos desses que estão atrasados se disporiam teriam condições também de serem intensivistas.
esses atrasos, que quer dizer, nem começaram agora, o não pagamento dos RPAs, todos os problemas, inclusive da área de saúde, isso tudo trouxe um descrédito, né? Isso aí é indubitável. A pessoa que não está recebendo pelo trabalho não tem a mesma motivação. Ninguém vai pegar mais algo, mais uma atividade, ou pegar uma atividade diferente sem estar recebendo o seu salário, né? Então, acaba tendo uma resistência, né, dos profissionais da saúde em exercer essa atividade sem estar recebendo sua conta-prestação, sua remuneração. Mas a gente não tem assim, números, saber se essas pessoas, quer dizer, se pagasse, teria profissional habilitado para exercer na atividade intensivista? Esse número não foi apresentado, a gente não tem, quer dizer, no meio desta quantidade é possível até que tenha, mas a gente não tem hoje um número que possa afirmar que, efetuando o pagamento, teríamos tantos médicos intensivistas a mais e esses poderiam exercer a atividade. Essa informação hoje não existe. Não, perfeito. A informação não existe. Mas, em tese, se você tem uma categoria que recebe, é mais fácil você formar a equipe com essa categoria do que uma equipe que não recebe, né? Sim, claro, claro. Porque na triagem, o município utilizou de profissionais, até especialistas de determinadas áreas, que poderiam fazer essa análise inicial do paciente. Então, mesmo que não seja clínico geral, exercendo outras atividades, como oftalmologista, dermatologista, algumas outras atividades, foram para o, digamos, pneumologista. Então, foram para o atendimento de triagem, lá no CCC. Na parte de internação, sempre houve uma dificuldade. É certo que, se havendo pagamento correto, né, existiria essa disponibilidade. Agora, também existe um outro problema. Médicos estão adoecendo, né? Médicos estão adoecendo. Então, quantos médicos que poderiam exercer a atividade de intensivista estão afastados em razão do contágio, inclusive pela Covid, né? Existe relato de médico que testou 2 vezes para a Covid, testou positivo 2 vezes para a Covid, trabalhando no front, trabalhando nessa parte até mais intensivista. Então, tem o problema da questão remuneratória, tem o problema de médicos que estão ficando doentes, né? E agora, com a vacinação, que também não é algo automático, vacinou e já está imune, a perspectiva de ter mais profissionais. E tem também contar, Lúcio, a gente fala médico é ser humano, como é advogado, como é jornalista, enfim, é ser humano. E além da doença física, que eu te digo, por exemplo, para jornalista, por exemplo, eleição, Nogueira teve muito à frente da eleição também, virou aqui dia de programação. Você imagina, Nogueira, levar aquele ritmo de eleição durante 11 meses, sem parar? Não aguenta, a pessoa não aguenta, o ritmo é muito puxado, né? O ritmo de eleição para jornalista é muito puxado. E o ritmo de pandemia para os médicos, mesmo que não sejam contaminados, e quase eles todos são, tem um desgaste psicológico também, né? Isso tem que ser levado em conta, você não acha? Sim, sim. Vários médicos já estão desgastados, já estão cansados, né? Estão estressados, porque também, assim, além da atividade em si, que está muito desgastante, ele sempre está sob ameaça de ser contagiado também. Então, alguns já foram contagiados até mais de uma vez. Então, fica um sentimento também de certa apreensão, uma ansiedade nos médicos no exercício dessa atividade que está tratando diretamente a Covid. E no decurso do tempo são muitos profissionais, né? E é muito tempo no exercício desse combate. Porque o afastamento social, quem trabalha em home office, está tendo um estresse, mas um estresse diferente de quem está
em contato direto com aquele que possivelmente, até provavelmente, está contagiado. Então, qualquer mínimo descuido ou qualquer falta de um equipamento de proteção individual pode acarretar aí o contágio da pessoa. Então, os médicos ficam numa situação muito delicada. Essa compreensão também, que além do desgaste psicológico, imagina se tratar na pessoa, existe o tratamento é longo, o tempo de internação é mais longo, o índice de mortes é maior. Então, você vê relatos de pessoas que estão tratando e perde o paciente, às vezes, de uma forma mais reiterada. Então, existe esse aspecto psicológico, esse aspecto emocional e o próprio receio também, né, que traz uma angústia, traz uma preocupação. Há que destacar que a morte por Covid é a mais sôfrega possível, né? Você falou uma coisa característica da Covid, diferente de outras doenças, o tempo de internação da UTI é bem mais longo, né? Você tem casos de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, o que não é normal, né? E não é a média de outras enfermidades, é bem mais longa. Por isso que adoece o sistema de saúde, né? Aquele leito fica ali com a pessoa, não pode ser ocupado por outro. Não há o rodízio que normalmente há em outras enfermidades. E acaba colapsando o sistema de saúde, né? Porque pelo número de leitos necessários para tratar a doença. Isso também, eu já entrevistei profissionais de saúde que narram essa coisa da maneira agônica, né? Que sôfrega, que é o falecimento por Covid, a pessoa morre vai respirando, mesmo que o respirador morre de maneira muito, né? Vai parando de respirar, uma luta muito, enfim, eu nunca vi, mas pelas experiências que me narraram, já dá para causar bastante impacto. E outra coisa que eu queria te perguntar, Lúcio, porque tem essa questão até às vezes semântica, primeira onda, segunda onda. O fato é que a gente teve um grande número de casos ali de maio a junho, julho, agosto, teve uma queda. Em novembro esses casos voltam a subir de novo, né? Muitos alegam que na Europa dá para você ver primeira, segunda onda, no Brasil é a primeira onda só, enfim, não vou entrar nesse aspecto. Mas é um fato, você teve um aumento de casos significativo ali de maio a agosto, caiu, e de novembro até agora está num período alto de casos de novo. E a diferença básica de um para o outro, e aí que acho importante a defensoria, e talvez mude o enfoque da ação de vocês, é porque daquela primeira vez, lá no ano passado, como é que foi o processo? Foi na rede pública, foi para a conveniada, por fim chegou à privada. E nessa foi o oposto. Ela começou antes no Beda, no Unimed, partiu para a conveniada, Santa Casa, Álvaro Alvim, e depois chegou a rede pública. Como é que você vê essa diferença no comportamento dessas duas ondas, se é que são duas ondas distintas, do vírus aqui em Campos, para ser mais específico? No momento inicial, né, o vírus veio pela classe mais alta, né, o ingresso das pessoas que trouxeram a doença para o Brasil. É quem viaja, né, foi para o exterior, não é uma doença originária do Brasil, então isso veio por pessoas turistas ou mesmo a trabalho que trouxeram a doença. E essas pessoas normalmente têm um padrão financeiro mais elevado, e isso se viu logo na parte dos hospitais, digamos, hospitais particulares, né? E veio da rede contratualizada depois para a rede pública. Agora, a gente vê que tomou tudo, não tem mais uma separação. A gente pega os números e a gente vê que todos os setores estão sobrecarregados. Essa pandemia ela tem uma característica de, digamos, tombar o sistema de saúde. Então, hoje a gente vê que
os hospitais privados estão lotados, hospitais públicos também, quer dizer, não estão em plena lotação, né? Mas estão bastante sobrecarregados. Existe um cuidado extremo nesse período, principalmente, quer dizer, exige um cuidado extremo para que não colapse o sistema de saúde. Então, a gente sempre fica acompanhando essa parte do perigo, né, de extrapolar o limite de leitos existentes. Na entrevista também com o Frederico aqui na terça, ele deu essa entrevista no dia que estava chegando as vacinas, o primeiro lote da Coronavac, né, da parceria do laboratório chinês Sinovac com o paulista Butantan, que é o maior produtor de vacina na América Latina. E depois, no decorrer da semana passada, chegou a AstraZeneca, né? Que aí é fruto da parceria da Universidade Britânica de Oxford com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Mas ele estava lá, chegando as vacinas, estava no aeroporto, e ele estava falando que, a partir daquele dia, daquela terça-feira da semana passada, começava a funcionar o fechamento do comércio, né? E ele explicou por que a decisão foi tomada. Diz que na terça e na quinta da semana retrasada, na terça na quinta da semana anterior ao fechamento do comércio, Campos chegou, porque essa média de ocupação ela é móvel, né? O paciente da UTI ele pode ter alta, ir para o leito clínico e, infelizmente, pode vir a óbito e desocupar o leito de UTI. Então, essa taxa de ocupação ela é móvel, né? Mas que na terça e na quinta da semana retrasada, anterior ao fechamento do comércio, chegou a bater 100%. Chegou a bater 100%. Ela não fechou o dia em 100%, mas chegou durante o dia a bater em 100%. E aí, no domingo, esses critérios ele explicou, e o Eduardo Shimoda já explicou que também, André Moreira, desde o governo Rafael, são 8 dados que se entrecruzam para dar essa estatística, né? Ocupação, mortalidade, infestação, ocupação de leito, enfim, são vários dados, e que no domingo retrasado, esse chegou a ficar de novo perto de 100, e aí eles tomaram a decisão no domingo, na segunda-feira comunicaram, na terça-feira fecharam o comércio. Houve uma pressão imensa do comércio, né? Inclusive por conta né? Você tem um presidente da República que não respeita a ciência em relação à doença, o que dirá de comerciantes que também estão sofrendo consequências muito duras, né? E na segunda-feira esse lockdown, esse fechamento foi suspenso. Como é que a Defensoria Pública encara isso? Você fecha, você abre, esses critérios para você fechar e abrir comércio? Bom, até para deixar claro, na quinta-feira, quando chegou a bater 100%, o vice-prefeito, né, e o subprocurador, o Gabriel, entrou em contato com o Ministério Público e com a Defensoria. Houve uma reunião virtual e eles já anunciaram que naquele dia bateu, digamos, 100% de lotação de campos, e que eles já tinham a intenção, estavam analisando a hipótese de restringir mais os contatos, né, e fechar, inclusive, o comércio. Essa questão do fechamento das atividades, isso daí é uma decisão do chefe do executivo. A princípio, é ele que deve decidir. É uma decisão política, né? Tem critérios técnicos, tem critérios de saber da quantidade de vagas, porque se chega a 100% e mantém a mesma mobilidade, o mesmo contato, principalmente as aglomerações, esse número vai aumentar e vai colapsar o sistema. Então, diante do número, ele falou, quer dizer, não haveria uma oposição, não houve oposição nem da Defensoria, nem do Ministério Público nessa reunião, porque ele também tinha os dados mais à mão.
Recentemente, o governador criou um decreto regulamentando essas bandeiras, porque cada município tem um sistema, um número, uma forma de fixar a bandeira. Então, ele criou certos parâmetros, e esses parâmetros podem, diante da necessidade ou da particularidade do município, ser alterados. Mas já criou regras gerais da fixação, inclusive do que pode ser fechado, o percentual a ser fechado. Por exemplo, na área de saúde, nada poderia ser fechado, nem hospital, nem clínica, laboratórios, nada que seja para o atendimento médico poderia ser fechado. Então, existe um decreto que veio a ajudar nessa regulamentação, trouxe normas gerais. Isso foi recente. Tem até como ver aqui a data do decreto. A gente estava até numa expectativa desse decreto. Essa decisão de fechar, de decisão de abrir, é um ato do chefe do executivo, o executivo que vai estabelecer isso. Mas ele vai ter ali certos números, né, para poder chegar a essa decisão. Se ele não toma uma decisão dessa e há um agravamento do quadro, ele não teria mais como atender as pessoas e ia começar a criar uma fila, começar a morrer pessoas na expectativa de ser internada, né? Trouxe um ônus para ele, sei que é um problema sério para o comércio, mas em certos momentos há necessidade de tomar decisões mais extremas. Você fala decisão política, mas as decisões políticas que trazem consequências, né? Sim, sim. O Supremo Tribunal Federal está investigando o ministro Eduardo Pazuello por decisão política de levar cloroquina. Um dos gente em Manaus morreu por falta de oxigênio, né? Exato. Você tem, quer dizer, naturalmente isso tem um limite, um sistema é possível ser controlado. Se ele não toma uma medida, né? Se diante dos números, do agravamento do quadro, da falta de leitos, mantém tudo aberto, tudo como está, a tendência seria um agravamento e provavelmente levaria ao colapso do sistema em Campos. Então, se ele não toma uma medida, aí ele já estaria sendo irresponsável, digamos assim. Ele teria que tomar uma medida. Agora, a medida do que vai fechar exatamente, isso aí também tem um enquanto da decisão política. Por exemplo, a questão da aglomeração é o problema mais grave no momento, né? Do afastamento social, da utilização de máscara, da higiene. Isso daí deveria ser adotado por todas as pessoas, né? O governo deve incentivar, deve fiscalizar, mas deve ser adotado também pelas pessoas. As pessoas têm que ter a consciência de que não é só a saúde dela que ela está cuidando, é a saúde das outras pessoas, do próximo, da sua própria família, né? Então, enquanto houver aglomeração, houver essa possibilidade de disseminação da doença, cada vez mais fica possível esse tipo de atitude. Nogueira, são 7h59. Quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria sim. Eu acho que está pertinente esse bloco. Nogueira? Oi. Desculpa, eu não estou ouvindo. Perdão, desculpa. Liguei a rádio aqui e esqueci o Skype. Perdão. Eu gostaria sim, eu acho que está muito pertinente esse bloco ainda, só para encerrar, esse combate à pandemia, essa oferta de leitos, todas que o senhor está avaliando aí, comentando, na questão do combate à pandemia, e que pelo jeito a gente tem exemplos aí clássicos de que tem como combater e tem como diminuir, né? Porque o que a gente entende, e isso passado pelos especialistas, é que o vírus, a letalidade do vírus não é tão grande assim. O que mata mais é o colapso do sistema. E aí, na opinião do senhor, onde a gente falhou? Eu digo a gente, acho que população, eu acho que, não tenho certeza, que os poderes públicos, e se tem jeito de corrigir essa falha? Bom, não existe um tratamento, não existe tratamento preventivo eficaz e não existe um tratamento
uma medicação própria direcionada para a Covid. Hoje, né, os meios de combate são o afastamento social, né, as práticas de higiene e, a médio prazo, a vacina, porque a vacina não é uma realidade hoje posta a todos. Então, enquanto houver aglomeração, não houver cuidado do afastamento social, nós sempre estaremos sob a ameaça de um agravamento muito sério. Então, hoje ainda é o afastamento social, as práticas de higiene, né, e a melhor perspectiva que a gente tem para o combate a mais a médio prazo seria a vacinação. Podemos então fechar esse bloco, Luiz? Tem mais alguma questão aí ou podemos fechar direto aqui? Não, só estou vendo aqui os comentários iniciais aqui. E esse aí tem aqui o Cleiton Santos. Doutor Lúcio, sou fã. E aí, bota o Cleiton Santos abaixo. Bolsonaro é o cara. Melhor governo de todos os tempos. Então, temos aí o Cleiton Santos, agradecemos pela audiência, que é fã do Dr. Lúcio Campinho e do presidente Jair Bolsonaro. Bom, só para registrar. Que bom. Bom. Lúcio, perdão, você falou alguma coisa, eu te cortei, desculpa. O quê? Não, agradeço o elogio, né? Está em boa companhia, né? São 7h50 e nada, são 8 horas em ponto agora. Nós vamos fazer então um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar sobre esse questionamento aí, aos critérios que tem sido muito cobrado, e a Luísa vai explicar melhor isso, sobre essa questão de fura-fila e tudo mais contra a vacinação aí, com relação à vacinação contra a Covid em Campos. São 8h02 agora, 8h02, acertando aqui, voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimentos, Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Sua conta de luz pode estar